Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio. Este, gente, que é o nosso 9º episódio aqui do nosso podcast. Então, para falarmos neste 9º episódio, nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, principalmente para você, pessoa física que está cansado de pagar um absurdo de energia elétrica. Bom, se esse tema já despertou uma curiosidade em você, é claro que eu preciso revelar desde logo o tema do nosso 9º episódio. Vamos falar sobre a tributação da energia solar e quais são os benefícios dela, principalmente no impacto no seu bolso. Se você tem curiosidade sobre esse tema, conhece alguém que precisa conhecer mais sobre esse tema, eu já convido você a permanecer aqui comigo durante este episódio e compartilhar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que precisa conhecer mais detalhes sobre este tema. Vem comigo! Energia elétrica. Se você não ouviu falar neste tema, eu te esclareço agora que você sabia que anualmente o Sol produz 4 milhões de vezes mais energia do que consumimos e o seu potencial é ilimitado? Pois é, se você não sabia sobre energia solar, não fazia ideia sobre esse tema, agora você já sabe, porque nós temos um grande potencial ecologicamente que nós podemos explorar. Agora, só para vocês terem uma ideia, é necessário lembrar que, se nós estamos falando sobre energia solar, nós precisamos também lembrar sobre 2 critérios: o on-grid e o off-grid. Por quê? Porque através dessas 2 ferramentas, esses 2 formatos de captação da energia solar, é onde nós vamos explorar a questão da tributação, já que nós estaremos falando sobre a tributação da energia elétrica e como ela vai desonerar o nosso bolso, o bolso do contribuinte. Para você ter uma ideia, em apenas 1 segundo, o Sol produz mais energia que toda a energia usada pela humanidade desde o começo dos tempos. Nossa, esse dado é chocante. Agora vamos às vantagens, porque é necessário que eu te demonstre aí vantagens e desvantagens, até para que você possa compreender um pouquinho mais sobre energia solar e depois nós sim vamos adentrar a questão da tributação. Vamos às vantagens. A energia solar, gente, ela não polui durante o seu uso, então a poluição decorrente da fabricação dos equipamentos necessários para a construção daqueles painéis, ela é totalmente controlável, sendo utilizado aí algumas formas de controle que são existentes atualmente pelos fabricantes. Então, outra questão importante é que as centrais elas necessitam de uma manutenção mínima, ou seja, um custo a menos que você vai ter com a questão da manutenção. Uma outra situação é que aqueles painéis solares são a cada dia mais potentes ao mesmo tempo em que seu custo vem decaindo. Isso torna cada vez mais a energia solar uma solução economicamente viável. E preste atenção, ainda existem 2 vantagens que eu trago aqui para você. A energia solar, gente, ela é uma excelente opção em qualquer lugar remoto ou de difícil acesso, pois a instalação em uma pequena escala, ela não obriga a enormes investimentos em linhas de transmissão. Por exemplo, tá? Aqui chega de tuste, tá?
No Brasil, a utilização da energia solar é viável em praticamente todo o território. E em alguns locais de longe, né, longe dos centros de produção energética, a sua utilização ela ajuda sim a diminuir a procura energética nesses grandes centros e, consequentemente, aí uma perda de energia que ocorreria na transmissão. Então já ficam aí algumas vantagens. E é claro, se tem vantagem, eu também preciso destacar aí as desvantagens. E por falar em desvantagens, eu vou destacar aqui 3. Existe sim, gente, uma variação nas quantidades que são produzidas de acordo com a situação climática, nuvem, neve, nevoeiro, tá? Além de que durante a noite não existe produção alguma, o que obriga a que existam meios de armazenamento da energia que é produzida durante o dia, em locais onde aqueles painéis solares eles não estejam ligados à rede de transmissão de energia. Mas isso eu vou explicar daqui a pouco, quando eu estiver explicando a diferença dos sistemas on-grid e off-grid, tá? Uma outra desvantagem é que nos locais em que possuem as latitudes médias e altas, essas sofrem algumas quedas bruscas de produção, principalmente durante os meses de inverno, por exemplo, devido aí uma menor disponibilidade diária de energia solar. Locais com frequência de nuvens, como por exemplo Londres, eles tendem a ter aí uma variação diária de produção, e isso vai variar de acordo com o grau de nebulosidade, tá? Uma outra situação que eu destaco aqui como uma desvantagem é justamente a forma de armazenamento ali da energia solar, já que são pouco eficientes quando a gente vai comparar, por exemplo, o armazenamento de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e o gás, e até mesmo a energia hidroelétrica, que é a questão da água, tá? Agora que nós já falamos sobre vantagens e desvantagens, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês a questão dos sistemas de captação da energia solar, seja ele on-grid ou off-grid. Vem comigo! Sobre os sistemas de captação da energia solar, eu preciso destacar o primeiro deles, o on-grid. O on-grid, gente, é nada mais, nada menos do que aquele sistema de energia solar ligado à rede de distribuição. Muitos têm dúvidas relacionadas a essa questão. A primeira, e eu já destaco aqui 4 formas para que você possa desmistificar esse tema na sua cabeça. O primeiro deles é a questão dos painéis solares fotovoltaicos, porque através desses painéis solares eles vão captar os raios de sol e vão transformar eles em uma energia elétrica de corrente contínua, tá? Um segundo ponto que eu preciso destacar aqui para vocês na geração on-grid é justamente o inversor. O inversor, gente, ele é utilizado justamente para converter a energia de corrente contínua para corrente alternada, ou seja, compatível com a rede elétrica local e com a maioria dos equipamentos de uso doméstico. Aqui sempre surgem dúvidas relacionadas a danos nos aparelhos eletrônicos. Gente, não causa danos aos aparelhos eletrônicos, mas já fica a dica para que você possa sim estar realizando um planejamento para verificar a questão sobre a geração da energia elétrica no sistema on-grid para você, tá? Um terceiro ponto que eu preciso destacar aqui para você é o medidor bidirecional. Esse medidor bidirecional ele vai medir a energia que vai ser injetada na rede elétrica da sua residência. Então ele vai ser instalado
tá? Pela equipe que for realizar aí a instalação desse sistema de captação da energia solar na sua residência. E é claro que eles vão te explicar como vai funcionar aí a medição, justamente para que você observe a quantidade de energia que está sendo gerada e o seu consumo, tá? Uma outra situação que eu destaco aqui para você é o monitoramento, que vai ser utilizado justamente para monitorar e medir a geração da energia solar, onde você vai poder ali monitorar o seu consumo e a geração de energia solar. E quando isso um vai ter que compensar o outro. E sobre essa compensação, o que se porventura durante o dia você consumiu muito menos do que você gerou de energia, esse excedente volta para a rede e é abatido na sua conta. Então, isso é um dos benefícios, tá? Dessa geração on-grid. Agora a gente vai tratar sobre um outro sistema de captação de energia solar, que é o off-grid, que é justamente aquele sistema de energia solar que é livre, ou seja, ele não tem nenhum contato ou vínculo relacionado à rede de distribuição. Aqui eu vou destacar 6 pontos. O primeiro ponto, é claro, que eu preciso destacar aqui, que são os painéis solares fotovoltaicos. Por quê? Porque eles sempre, gente, vão captar aí os raios do sol e vão transformar eles em energia elétrica de corrente contínua, tá? Aí vai ter o caso do inversor, o inversor que vai ser usado ali para converter a energia de corrente contínua para uma corrente alternada, compatível com a rede elétrica local e com a maioria dos equipamentos do seu uso doméstico na sua residência. Então veja aí uma diferença relacionada à geração on para a geração off, tá? Uma outra situação que eu trago aqui é o medidor bidirecional, onde ele vai medir a energia que vai ser injetada na rede elétrica da residência. A outra situação está relacionada ao monitoramento, que é utilizado justamente para monitorar e medir a geração da energia solar. O quinto item que eu preciso destacar aqui para vocês é sobre o controlador de carga, porque diferente do sistema on, aqui no sistema off a gente vai precisar ter um controlador de carga, justamente para evitar danos aos equipamentos elétricos. E ele vai servir justamente para gerenciar e controlar aquele processo de carga e descarga do banco de baterias, porque aqui a gente vai precisar ter um banco de baterias, tá? E por falar em banco de baterias, ele é um conjunto de baterias que vão ser utilizadas para armazenar a energia que vai ser excedente, tá? Veja que no sistema off-grid, aqui, mais precisamente, a conta de energia ela não vai vir zerada, mas é como se fosse zerada, porque não tem nenhum contato com a rede elétrica, tá? Aqui a gente está tratando de armazenamento de energia solar. Agora, vamos ao ponto-chave aqui do nosso episódio de hoje, que é justamente a tributação que vai incidir sobre a energia solar. E é claro que quando nós falamos sobre tributação, sempre vem aquele receio de contribuinte, né? Será que eu vou pagar muito mais imposto, muito mais tributo, já que eu vou ter uma redução na conta da minha energia? Gente, em relação ao PIS e COFINS, a Lei 13.169, mais precisamente lá no seu artigo 8º, ela reduziu a zero as alíquotas da contribuição, tanto do PIS quanto da COFINS.
incidentes aí sobre a energia elétrica ativa, aquela que é fornecida pela distribuidora à unidade consumidora. É claro que eu faço um alerta que é relacionado à quantidade que é correspondente aí à soma da energia elétrica ativa, ou seja, aquela que é injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora, com aqueles créditos de energia ativa que são originados na própria unidade consumidora do mês. E se você conseguiu captar a informação que eu te passei aqui, a gente está falando sobre uma redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS quando nós estamos tratando no sistema on-grid, que é aquele sistema de captação da energia solar que está ligado diretamente à rede de distribuição. Ou seja, é meio que uma compensação, já que você vai injetar na rede de distribuição o que você produziu durante o dia, né? A título de energia. Outra situação que também está relacionada à questão da redução das alíquotas a zero, tanto do PIS quanto da COFINS, é que isso, gente, vale em relação aos meses anteriores ou outra unidade consumidora do mesmo titular. Ou seja, se porventura aquele titular ele possui um crédito, esse crédito ele vai poder utilizar em outro imóvel do qual ele possui ali a titularidade. Ou seja, se ele reside em uma casa, mas ele aluga uma outra, ele pode utilizar aqueles créditos para aquela outra casa, certo? Compreenderam? E isso tudo, gente, está sempre nos termos do sistema de compensação de energia elétrica, justamente para microgeração e mini geração distribuída, como dita aí a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é sim sobre a questão do ICMS. Em 2015, gente, o CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Fazenda, através do ajuste CINIF 2, ele revogou o convênio que orientava a tributação da energia injetada na rede. Ou seja, a partir daí, cada estado passou a decidir se tributa ou não a energia solar que é injetada na rede de distribuição. E eu destaco aqui para vocês uma situação interessante. Nos estados de Santa Catarina e o Amazonas, eles ainda não homologaram o benefício, mesmo já tendo aderido ao convênio. E isso aqui é um tema polêmico. Por quê? Porque se eles já aderiram ao convênio, eles precisam homologar esse benefício do ICMS. Até porque, se nós estamos falando de uma possível isenção do ICMS, é claro que vai ter aí eu diria que uma redução no valor que já vai ser reduzido por conta da geração de energia. Imagina você não pagar ICMS sobre a energia que você está gerando, que você está ali, teoricamente, injetando na rede. Fica aí algo a ser questionado. Eu digo mais uma polêmica aqui para vocês e tá ligada aí à questão do ICMS, substituição tributária da energia no Amazonas. Isso mesmo que você ouviu. Por decreto do Executivo, o Amazonas instituiu a substituição tributária do ICMS para a energia elétrica, majorando aí a MVA em 150%. Se você achou isso um absurdo, eu te falo, eu também achei. Assim, gente, o ICMS ele vai ser recolhido com base em toda a energia que é produzida e não pelaquela efetivamente consumida pelos consumidores finais. Essa é polêmica, viu? E é claro que eu destaco aqui uma outra situação, que é justamente o ICMS na prática. Desde 2015, o CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele cancelou a portaria que obrigava
que fosse obrigatória aí a tributação da energia solar. Isso aqui eu já falei para vocês. Mas o que eu não falei para vocês é como fica na prática. Por quê? Se cada estado pode decidir individualmente se cobra ou não cobra o ICMS da energia gerada pelos sistemas, aqui eu já destaco quais são os estados que não cobram o tributo do ICMS na energia solar, que são eles: o Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Esses são os estados que não cobram o ICMS na energia elétrica, ou na energia solar, gente, perdão. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é justamente aqueles que não aderiram à política de isenção, que é justamente o Amapá, o Sergipe, Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Piauí e Paraíba. Para esses estados, a alíquota do ICMS ela vai incidir diretamente sobre os créditos de energia que o usuário vai injetar ali na rede. Portanto, se ele gera 1 kW, a alíquota do ICMS do seu estado ela for 18%, ele vai ter ali creditado na sua conta 0,82 kW. Então, é bom fazer essa conta rápida, até para que você possa entender como funciona a questão do ICMS na prática. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é sobre a taxa do sol. Mais uma polêmica. A ANEEL, no final de 2019, verificando aí o elevado número de unidades, ela optou pela realização de uma consulta pública. Por quê? Porque se existe aí um elevado número de unidades que já estão optando pela energia solar, é claro que houve aí uma atenção maior da ANEEL e justamente ela realizou uma consulta pública justamente para verificar se taxar ou não a energia solar em 62%. É claro que nessa consulta pública foi informada que para os novos consumidores de energia limpa, ou seja, da energia solar, eles passariam a pagar essa taxa de 62% apenas em 2020. Agora, para os antigos, eles ficariam aí, teriam que pagar somente em 2030. Então, já fica aí mais uma polêmica para você já ficar até antenando sobre essas questões de tributação de energia solar, até para já trocar uma ideia com o seu advogado tributarista. Uma outra situação que são justamente os argumentos trazidos tanto pela ANEEL quanto pelos consumidores em relação a essa taxa do sol. A ANEEL diz, gente, que as distribuidoras têm um custo fixo com o cabeamento e outras situações. Já os consumidores, eles pagam a taxa de disponibilidade, que equivale a 50 kW, variando entre 35 a 50 reais, além de contribuírem gerando energia, favorecendo e reduzindo os impactos e custos das termoelétricas, o que inibe aí as bandeiras tarifárias. Então, já fica aí para você. E aí, você concorda com a ANEEL ou com os consumidores? E, é claro, por aqui, eu fico por aqui já fazendo votos para que você vá lá no nosso blog baixar o material complementar equivalente a este episódio para você ter em mãos aí o nosso material complementar que fala mais sobre tributação da energia solar. E havendo dúvidas, não deixa de interagir conosco nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Todas
As redes sociais estarão na descrição deste episódio, então já fica a dica. Não fica na dúvida, interage conosco. Eu me despeço agradecendo pela excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje e já fazendo votos de te encontrar no próximo episódio. Tchau!